Olá, nosso artigo para o CPTEC trata da determinação do caminho mínimo entre cidades, aliás, por meio do método simplex. Então, os autores são Ulrich, Júnior e Pereira. Então, apresenta-se uma solução para o problema de caminho mais curto, envolvendo o trajeto que se origina na cidade de Chapecó com destino a Porto Alegre. Foi proposta uma rede de trajetos compostos por 11 cidades, incluindo origem e destino, e através do complemento ou suplemento solver do Excel obteve-se como resultado de trajeto mais curta distância de 638 km. O trajeto alternativo foi proposto considerando um obstáculo qualquer que impedisse a passagem para a cidade de Caxias do Sul. Para esse trajeto, a menor distância encontrada foi de 802 km. Então, o diferencial desse trabalho é que aqui foi utilizado o solver do Excel como ferramenta de resolução, ao invés de softwares específicos para otimização linear, como, por exemplo, o Lindo. Então, foi feito aqui a determinação do caminho mínimo. Então, foram abordadas em algumas cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul: Chapecó, Joaçaba, Lages, Joinville, Rio do Sul, São Joaquim, Criciúma, Caxias, Floripa, Sombrio e Porto Alegre, saindo de Chapecó e chegando até destino até Porto Alegre. Então, por onde deve ser feito o caminho de modo a minimizar as distâncias. Então, atribuiu-se um número para cada cidade, de modo a facilitar a questão da modelagem do problema. Por exemplo, x12 é a rota de Chapecó a Joaçaba. Então, x12, Chapecó a Joaçaba. E assim por diante. x13, Chapecó a Lages, x14, Chapecó a Joinville, assim por diante. São as variáveis de decisão. Então, a função objetiva é minimizar aqui a distância da cidade 1 para a cidade 2, que é a distância de 163 km, da cidade 1 para 3, 330, quero minimizar. Nota e saída quer dizer que da cidade 1 você pode ir para 2, da 1 para 3 ou da 1 para 4. Então, da 1 você pode ir para 2, para 3 e para 4. Chegada, você pode chegar na cidade de Porto Alegre, nas cidades de Caxias, Floripa ou Sombrio. Então, Caxias é 9, 10 ou 11. Então, a chegada é da 8 para 11, da 9 para 11, da 10 para 11. Então, como é igual a 1 e essas variáveis todas são binárias, podem receber só 0 ou 1, à medida que uma variável dessas for 1, as outras obrigatoriamente têm que ser 0 para fechar aqui a igualdade. Então, isso obriga a chegar somente por um caminho, sair somente por um desses caminhos e chegar somente por um desses caminhos. Então, como é roteiro, um veículo que vai se deslocar, ele pode se deslocar por aqui, por exemplo. Pode se deslocar por um caminho e por outro ao mesmo tempo. Fosse, por exemplo, transporte de água, energia elétrica, poderia se deslocar, uma parte do produto poderia ser deslocada por aqui, outra parte por aqui, né? Ou fosse um lote de produtos. Então, aqui está tentando se minimizar um trajeto. Então, foram modelados aqui. Então, cada nó, 1, 2, cidade 1 para a cidade 2 é igual. Então, da cidade 1 foi para a cidade 2. À medida que está na cidade 2, da 2 pode ir para 8, da 2 pode ir para 5. Se aqui for 1, um desses roteiros tem que ser 1 e outro 0. Se aqui for 0, os dois serão zeros. Ou seja, se eu não fui para a cidade 2, é 0 aqui, então não vou sair da cidade 2, vai ser 0. Se eu cheguei na cidade 2, fui de 1 para 2, foi 1 aqui, ou vai ser 1 aqui ou vai ser 1 aqui. Então, é isso, x e j 0 ou 1, binário. Então, esse aqui é o problema, a modelagem. E chegou-se a uma resolução aqui, como foi já abordado lá no resumo, 638 quilômetros, ou colocando um impedimento, por exemplo, para uma cidade, foi um pouco maior que 802 quilômetros. Então, foram feitos dois cenários. Então, a ideia desse problema aqui é você apresentar o problema para um pequeno número de cidades aqui, mas se pensar em algo maior, por exemplo, numa modelagem ou até para um outro tipo de problema aí voltado a várias áreas da ciência, diversas áreas da ciência. Então, essa é uma ideia, uma simplificação aí da utilização da determinação do método no caminho mínimo.
É isso aí, agradeço pela atenção, muito obrigado a todos.